bom estarmos aqui falando para todo o Brasil e hoje nós vamos falar sobre vocação. Todos nós temos uma vocação que é dada por Deus. Eu ouvia antes falarmos sobre a questão da profissão. Profissão é algo que nós podemos escolher. Podemos ser dentistas, médicos, enfim. Mas vocação não. Vocação vem da palavra latina vocare, que quer dizer chamado. É Deus que nos chama. E eu convido nós pegarmos a palavra de Deus. Ela é inspiradora, a palavra de Deus é vida. E ela sempre vem nos transformar. E eu convido que nós nos coloquemos na presença do Senhor, ouvindo uma passagem que vem falar da mãe de Jesus, de Nossa Senhora. Estamos no ano mariano, ano em que a Igreja do Brasil comemora os 300 anos de Aparecida. E vamos lembrar da nossa mãe, da Virgem Maria, a mãe Aparecida. Nos diz assim o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela perturbou-se e com essas palavras começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus, ela sempre nos anima. Na próxima terça-feira, nós estamos abrindo o mês de agosto, e a Igreja do Brasil convida-nos a celebrar o mês vocacional. Vocação, como eu falava no início, é chamado de Deus. Todos nós temos uma vocação, e nós não podemos ter medo de dizer o nosso sim para Deus. Imaginou se esses músicos que aqui estão tocando ao nosso lado não dissessem o seu sim para Deus? Não estariam aqui. Assim como você, pai de família, mãe, você religioso e religiosa, você sacerdote, diácono, leigo e leiga de nossa igreja, nós somos chamados por Deus a fazer diferença no mundo. E a partir da palavra nós percebemos que o chamado é de Deus. Deus chamou a Virgem Maria, Deus chama também cada um de nós a servir, mas é necessário a coragem, o despojamento, a entrega. Maria, claro, que ficou ali receosa, ficou preocupada, como seria ser a mãe do Salvador?
mas a sua resposta foi tão bela, foi tão magnífica, e o seu sim foi o sim da salvação. Por isso, você que nos acompanha, Deus pergunta para você, dê o seu sim, você está disposto também a ter a coragem de dizer como Maria, eis aqui a serva, eis aqui o servo do Senhor, de ser disponível para Deus, e de fazer a sua vontade na sua vida? É preciso ter coragem. Deus está te chamando, é o próprio Deus que te chama a servi-lo por inteiro. Virão as tempestades, virão as incertezas, mas nós temos certeza de que Deus está sempre conosco, está nos olhando, está nos orientando. Por isso, estimado irmão, estimada irmã, qual vai ser a sua resposta? Sim? Não? Não vou assumir o projeto de Deus? Deus espera muito mais de nós. Você que nos acompanha aí em casa, nos assistindo pela TV, qual será a sua resposta? Qual será o seu chamado? Sabemos que na igreja temos uma primeira vocação, que ela vem lá do nosso batismo. E aqui eu pergunto para você, você se lembra o dia que você foi batizado? Esse dia é tão importante quanto o nosso aniversário. Tenho certeza que o aniversário ninguém esquece a data, mas no dia do nosso batismo nós nos transformamos em filhos de Deus, filhos e filhas muito amadas de Deus. Qual a sua vocação? Pelo batismo, nos tornamos filhos e filhas de Deus. E Deus tem alguns caminhos para nós. Tem o caminho do sacerdócio, caminho que o Padre Regis escolheu, mas não é o único. Temos também o caminho da família. O mundo precisa de santas famílias, famílias comprometidas. A família é o berço da vocação. Será que da sua família não pode sair um padre? Não pode sair uma religiosa, um religioso? Ou um leigo ou uma leiga comprometida? Como esses leigos que aqui estão servindo através do dom da música? Como é bonita a vocação. Mas aqui Jesus nos provoca. Qual é a sua vocação? Vocação é chamado, Deus está te chamando. Não tenha medo. Eu me lembro que quando eu estava indo para o seminário, muitas foram as dúvidas, as incertezas, mas lá no fundo Deus sempre foi me conduzindo, como também conduz muitos jovens para a vocação sacerdotal e para as demais vocações. Mas eu quero agora desafiá-lo, ou melhor, não é o Padre Regis que quer desafiá-lo, é o próprio Deus. O que você está fazendo de trabalho vocacional lá na sua comunidade? A tua comunidade tem equipe vocacional? A sua comunidade está trabalhando e lutando pelas vocações? Porque sabemos, a vocação é um chamado de Deus, mas ela precisa da colaboração humana, precisa do lado humano. Portanto, vamos nos unir, vamos trabalhar pelas vocações, e nesse mês de agosto, mais do que nunca, rezar, trabalhar, lembrar de todas as vocações. Primeiro domingo, primeiro final de semana, dia do padre. Segundo final de semana, dia da vocação familiar, dia dos pais. Terceiro final de semana, dia dos consagrados, dos religiosos e religiosas. E o quarto final de semana, dia do catequista, também dos leigos e leigas que semeiam a palavra no mundo pelo bem do Evangelho. Qual é o seu chamado? Se você ainda está com dúvida, procure o padre de sua paróquia, procure um amigo, procure uma amiga, mas não fique aí parado. Deus tem a urgência do chamado de Deus. Deus tem a urgência de que o seu reino aconteça entre nós.
qual será a sua resposta? Qual será o seu comprometimento? Você vai ficar aí parado? Mais uma vez? Não, eu tenho certeza que não. Que você que está nos ouvindo vai fazer a diferença nesse mês de agosto. E nós vamos todos, de agora em diante, rezar pelas vocações. Rezar pelo seu padre da sua comunidade, rezar pelas famílias, rezar pelos religiosos e religiosas, pelos leigos e leigas, rezar por todos, porque toda vocação é importante, toda vocação é chamado de Deus, e Maria assim o fez, colocando-se à disposição, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. E a sua vontade é servir a Deus? É colocar-se na sua presença? Que cada um pense nisso, que cada um possa colocar-se na presença do Senhor, na presença desse Deus que tanto nos ama, que nos chama a segui-lo e que nos coloca no seu seguimento de amor.